E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje a gente vai falar sobre isso aí tudo aí que tá acontecendo aí. Mas antes, solta a vinheta! A vinheta agora eu queria agradecer a todo mundo aí que ajudou o canal. Eu boto os agradecimentos na tela, o nome das pessoas, assim, pá, obrigado, obrigado, obrigado. Porque agora a gente tá indo bem. Antes de mais nada, descrição do vídeo as minhas redes sociais, tá, pessoal? E formas de vocês apoiarem o canal. Realmente agradecer pelo apoio que deram, tava merecendo férias, porque o professorado brasileiro precisa de férias, né? Então por isso que eu estava fora bastante tempo, mas agora vai ter bastante vídeo, fiquem tranquilos. Vocês sabem o que aconteceu, né? A gente tem aí o nosso amigo Monark, do qual fala bastante tempo aqui sobre, principalmente sobre responsabilidade, né? Acredito que pessoas que nem ele têm que entender a responsabilidade que se tem no debate público, né? E não ficar se escondendo através dessas conversas de bar e tal. E a gente viu que com essa conversa, a última conversa de bar dele aí, deu um problemão, né? É que nem aquele bar lá daquele filme do Bastardos Inglórios, né? Então tava nesse bar. Então deu um problema nessa discussão aí, né? De bar do Monark. E ele foi rechaçado. Então, né, você sabe, ele defendeu a ideia de um partido nazista com a anuência, né? Tipo, o Kim Kataguiri também estava ali defendendo isso. E daí a galera falou: isso é crime, isso é apologia, isso é apologia. Pelo que eu vi de alguns juristas, não caracteriza apologia. E eu acho que o ponto também talvez nem seja essa legalidade do se é crime ou não. O que ele fez é horrível, rechaçável, e a gente vai falar sobre isso. Não sei se entra na categoria crime por algumas pessoas que eu vi falando, tá? Mas a gente vai falar sobre essa ideia que o Monark vem defendendo há tempos, de tipo a liberdade a todo custo, que ele defende os nossos amiguinhos ANCAPs também, né? Que, tipo assim, nossa, eu vou defender aqui a minha liberdade porque eu tenho que ser livre para falar o que eu quiser. Arara. Esse tipo de pensamento vem de um cara chamado John Stuart Mill, que era um filósofo inglês que defendeu a liberdade de expressão e social a qualquer custo, né? Era um grande defensor. Ele viveu antes do nazismo. Acho isso importante também. Talvez o nazismo tivesse mudado a concepção dele em alguns momentos, não sei. Mas ele viveu antes do nazismo. E ele estava naquele momento assim no Reino Unido de efervescência, tipo, nossa, as mulheres vão votar. Aqui é o paraíso das liberdades. Aqui as pessoas têm direitos de fazer tudo. Ele vivia nessa efervescência cultural John Stuart Mill. Mas por que a ideia do monarca é errônea? Eu vou deixar um artigo aqui embaixo da comunicação falando que usa como exemplo Stuart Mill e a liberdade de expressão e tal. Então eu vou deixar o artigo aqui, mas em suma o que fala? Que a sociedade civil, isso é muito importante, que a sociedade civil, então os indivíduos que compõem, os indivíduos que compõem a sociedade não, a sociedade civil como um todo, ela mais ou menos vai criando critérios para a liberdade de expressão. Então a gente tem, e isso é um pouco do pensamento liberal, se a gente observar. O pensamento liberal ele tem como uma das características ficar limitando o que é aceitável dentro da democracia liberal, tá? Então, quando a gente diz que a liberdade de expressão é a própria sociedade civil que define, a gente não está falando necessariamente de lei. Esse é o ponto. Não vai falar, não, vai vir o Estado malvadão e vai. Não é esse o ponto. Mas é a sociedade civil, na percepção do Mill, utilizando de utilitarismo, ou seja, o que o Stuart Mill acreditava? Sociedade civil, ela vai limitar o que, né, vai criar critérios para a liberdade de expressão, sempre visando a felicidade da maior parte das pessoas, que esse é o princípio utilitarista do Mill. Então, tipo, não, vou defender aqui a liberdade de expressão a todo custo, se isso for promover a felicidade da maior parte das pessoas. É isso que o Mill fala. Tá, óbvio que ele defende a liberdade de expressão, a liberdade de falar ideias erradas, mas ao mesmo tempo que ele fala isso, ele fala que a própria sociedade cria critérios. Então se a gente pega, por exemplo, aquela fala do Monark da criação de um partido, e é bem importante isso, a criação de um partido, porque o partido que ele defende, a criação, não deixa as pessoas mais felizes. Ah, as pessoas têm que ter direito de falar, sim, mas ao momento que a gente cria um partido, a gente dá a esse partido um espaço para legislar. Ao dar um espaço para legislar, a gente automaticamente tira direitos da minoria. E tô falando de direitos para ser tranquilo, né?
basicamente defende a exterminação de minorias, se a gente levar em última análise o que um partido como esse faria. E daí não adianta falar assim, mas é só as pessoas não votarem. pela própria concepção de partido, como é parte de alguma coisa, ele teria um espaço para legislar, tá? E óbvio que as ideias mais absurdas ditas sem problema nenhum no espaço público sempre congrega a gente, sempre vai ter o famigerado para-raio de louco que a gente fala. Então, dentro da sociedade brasileira, a gente pode dizer que o monarca passou dos critérios do aceitável. Eu vou ler aqui um trecho, inclusive, do Stuart Mill, que fala mais ou menos sobre isso que aconteceu. Os atos de um indivíduo podem ser danosos a outro, ou faltar com a devida consideração ao bem-estar desse, sem irem ao ponto de violar alguns de seus direitos estabelecidos. Nesse caso, o ofensor pode ser justamente punido pela opinião, ainda que não pela lei. Então, Stuart Mill diz exatamente isso, que a sociedade pode punir a pessoa com a opinião dela. Foi exatamente o que aconteceu com o monarca, tá? A sociedade se sentiu bem ofendida. Acho também que ali tem um acúmulo de coisas também, né? Tipo assim, chegou no nível do inaceitável, porque é tanto acúmulo de besteira que o cara falou que chegou no nível, né, do inaceitável, e a sociedade puniu. Ele não vai ser punido legalmente. Tá acontecendo exatamente o que o Stuart Mill previa. E por que eu tô falando isso? Porque o monarca foi lá e fez um tweet falando assim, nossa, eu não mereço esse linchamento todo, tal. Eu sei que eu errei. Tá acontecendo com ele é justa... isso que eu não consigo entender, essa raiva toda. O cara passou a vida inteira defendendo que acontecesse esse tipo de coisa com quem tem determinados tipos de pensamento que nem ele. Vamos rechaçar então, não sei o que, a sociedade tem que ter direito. Ninguém pediu, ele foi lá e falou, e foi rechaçado, e agora o cara tá... fui linchado. Óbvio que tem medidas diferentes, tipo, uma outra pessoa que falasse isso não ia ter repercussão toda, óbvio que não. Isso também mostra o quão relevante eles são no debate público. E isso que me deixa pé da vida. A galera do caso eles, não dão o valor lá que, tipo, não, realmente... Vocês são importantes, vocês têm que ter responsabilidade, sabe? Essa galera mais... Eu sou libertário, eu sou um cap, o monarca está certo. Essa galera, ela esquece de um princípio básico do pensamento libertário, do pensamento liberal, que é o princípio do tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas é uma piada, mas ao mesmo tempo é verdade. Há de se ter responsabilidade pelo que se fala. A vida funciona assim. E à medida que tu vai tendo mais poder, ou seja, mais influência dentro do debate público, tem que se ter mais responsabilidade pelo que se fala. Não dá pra sair defendendo atrocidade, que nem foi esse caso do monarca. Então é por isso que ele foi linchado. Na verdade, ele está acontecendo exatamente o que o Stuart Mill preveu. Preveu? Sei lá. Prevent Senior, com ele, entendeu? É exatamente isso. Eu não acredito, agora eu posso até dar... A galera vai ficar brava, mas eu não acho que ele seja um nazista, né? Um nazista. Até porque quando a gente fala que o cara é nazista, o que a gente tira, tipo assim, a importância disso, né? Mas, sem dúvida alguma, a fala dele tinha que ter sido rechaçada como foi. Perder trampo, perder patrocínio. Claro que o cara vai ganhar dinheiro. O cara era dono do negócio, né? Óbvio que sim. Ele vai ficar super de boa em termos financeiros e tal. Provavelmente vai continuar produzindo conteúdo. Espero que fique agora no nichinho dele ali, pequenininho, produzindo conteúdo, porque não dá esse tipo de pensamento de liberdade de expressão a todo custo. É um pensamento defensável? Até um determinado limite. O monarca com certeza passou quilômetros desse limite. Então, assim, a galera que sai defendendo o monarca, eu recomendo a leitura desse artigo aqui, recomendo a leitura do próprio A Liberdade, do Stuart Mill, porque ele fala muito sobre responsabilidade, né? Muito sobre responsabilidade. E é muito louco isso, que a gente tá deixando o pensamento liberal na mão desses caras jovens, assim. E eu tava ouvindo um podcast do Carapanã lá, esqueci o nome, Vira Casacas Podcast. E ele falou, isso é muito triste, cara, deixar todo um pensamento que tem a sua importância na sociedade, que ele foi de embate com outros pensamentos, tal, etc. Que é um pensamento que tem-se de onde tirar, como eu falo, né?
tem argumentos, tem teorias e tal, tu deixa na mão desses caras, do Kim Kataguiri da vida, os caras que usam isso basicamente pra defender nazista, é isso, é isso, tá? Então, gurizada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar, esse vídeo novo aí tem que sair já curtindo, porque tem pouco, faz tempo que eu não posto e os algoritmos vão me pegar, os algorítmicos, tá bom? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!